então vou começar a apresentar aqui. Bom, então, dando prosseguimento aqui a capacitação FEHIDRO 2023, deixa eu olhar o horário para cumprir meu tempo aqui. Eu vou falar sobre diretrizes para apresentação de projetos de drenagem urbana. Quero agradecer aqui a presença de todos, de todas, né, nessa capacitação, nessa conversa que a gente está tendo. Salientar que as perguntas podem ser feitas a qualquer tempo, né? A gente está fazendo esse formato em que as apresentações podem ser interrompidas pela pergunta, porque daí a gente dá uma dinâmica mais fluida, para a pessoa não ter que ficar esperando até o fim, né, da apresentação para enviar uma pergunta. Meu nome é Melissa Graciosa, sou professora da Universidade Federal do ABC e eu represento essa instituição aqui no Comitê de Bacia. Eu sou membro da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico e coordeno o GT Eventos Extremos. Então, essa apresentação eu estruturei aqui da seguinte forma: algumas considerações gerais sobre os procedimentos FEHIDRO, ações de drenagem que são financiáveis para 2023, alguns documentos que são importantes aí para os proponentes tomadores, né, estarem cientes, diretrizes gerais para financiamento de projetos de drenagem pelo FEHIDRO, e aí a gente precisa entrar um pouco no escopo aí, na parte do que é o PDMAT, quais são as informações relevantes, né, desse plano de drenagem aqui da nossa bacia do Alto Tietê. E vou falar um pouco sobre os critérios de análise e trazer exemplos de projetos que foram aprovados em chamadas anteriores. Então, vamos lá. Acho que a primeira informação aqui relevante, principalmente para quem está chegando pela primeira vez, nunca apresentou um projeto, onde obter informações, né? E as informações gerais sobre os prazos e as ações financiáveis. Todas as informações sobre a chamada FEHIDRO estão no site do comitê. Então, é só colocar lá, comitê.sp.gov.br. Mas eu não vou só falar o site, eu vou dar o caminho aqui das pedras passo a passo, né? Então, aí, logo na página inicial do site, no menu principal, tem uma opção FEHIDRO. Aí, quando a gente clica nessa opção FEHIDRO, ele abre diversas opções. A primeira delas já é FEHIDRO 2023. Aí tem a oficina FEHIDRO 2023, que vai levar para essa capacitação que a gente está fazendo agora. Tem um treinamento que é composto de vídeos, né, que foram gravados aí em anos anteriores, estão disponíveis, né, aí no site, né, para quem quiser acessar. Informações básicas, empreendimentos indicados na chamada anterior e empreendimentos concluídos nas chamadas anteriores. Então, vamos direto aqui para a chamada, para o item FEHIDRO 2023, que aqui tem tudo que todo proponente tomador precisa para poder encaminhar o seu projeto, né, para poder fazer a sua proposta. Então, tem as informações básicas, né, a principal aí é a data, 31 de janeiro de 2023, a deliberação, que é a deliberação 154, né, de 27 de outubro de 2022, que estabelece quais são as ações financiáveis, os prazos, o processo, né, de análise. E tem os anexos para cada entidade, né, para cada tipo de entidade que vai ser proponente de projeto. Então, tem os municípios administração direta, que são as prefeituras e suas secretarias, os municípios administração indireta, que são as autarquias, empresas, consórcios intermunicipais, etc. Estado, administração direta, que é o Estado e suas secretarias. Estado, administração indireta, que são as entidades estaduais da administração indireta, também as autarquias, as fundações, sociedade civil sem fins lucrativos e usuários com fins lucrativos. São todos os tipos de entidades que podem ser tomadores FEHIDRO. Então, para saber quais documentos são necessários, é clicar em cada um desses anexos, né? Além disso, tem que ser apresentado o termo de referência, independente da tipologia de empreendimento, se ele é estrutural, não estrutural. Toda proposta tem que vir com um termo de referência, conforme o anexo da deliberação vigente, que é a deliberação 154. E aqui também tem os materiais de apoio, né? O treinamento, que é esse que está gravado, mas também no site tem a capacitação, o acesso à capacitação, que é essa que está sendo ofertada agora, e que também vai ficar disponível aí no site, porque está sendo gravado. Tá? Bom, o que mais? Oficina, né? Já falei, são esses módulos, né? Que os proponentes podem acessar, né, e através de vídeos vão ter acesso aí às informações para apresentar os projetos. Tem o treinamento, que é esse que está acontecendo agora.
os empreendimentos, a lista dos empreendimentos indicados nas últimas chamadas e dos empreendimentos concluídos. Bom, sobre documentos, já foi falado aqui anteriormente, não vou me aprofundar muito nisso, só vou salientar, né, que existem 2 documentos que são os documentos-chave para quem vai apresentar a proposta FEITRO, que é a deliberação vigente, no nosso caso, para esta chamada 2023, é a deliberação CBHAT número 154, de 27 de outubro de 2022, que aprova os critérios para análise e hierarquização dos empreendimentos para financiamento com recurso FEITRO. E o Manual de Procedimentos Operacionais, o MPO, com os seus anexos. Então, esses documentos são bem importantes. Eu estou colando aqui da apresentação da Laura Estela de ontem, coordenadora da CTGI, que fez o primeiro dia aqui de treinamento, né? Esses documentos, eles são os documentos norteadores para os tomadores e também para nós aqui que vamos fazer análise depois, né? A deliberação número 154 é a deliberação que aprova os critérios e ela é importante porque ela define quais são as ações financiáveis, né? Dentro do plano de bacia tem o PAPI, o PAP, né? O Programa de Ações Plano de Investimentos, que é quadrienal, e aí, ano a ano, tem as ações que estão previstas para serem indicadas naquele ano. Então, é por isso que a cada ano tem uma deliberação diferente, né? Porque ela vai seguir o plano de ações que está previsto lá no plano de bacia. Então, com relação à drenagem, o que está previsto nessa chamada, né? Nessa deliberação? Está previsto no PDC-1, bases técnicas em recursos hídricos, gerenciamento dos recursos hídricos, no sub-PDC 1.2, elaboração ou revisão de planos diretores municipais. E aqui, gente, está incluída toda a parte de cadastro, né? Então, os proponentes tomadores podem solicitar recursos para fazer um cadastro para poder subsidiar a elaboração do plano, tá? Tá aqui, né? Os municípios podem solicitar recursos apenas para a realização de cadastro das redes de macro e micro, né? Já que não dá para fazer um plano sem ter um cadastro atualizado para poder fazer um diagnóstico. Caso já tenha o cadastro, ele pode elaborar somente o plano, ou ele também pode pedir as duas coisas juntas, sendo que daí a primeira etapa do plano vai ser justamente a elaboração do cadastro, tá? Além do PDC-1, tem também o PDC-3, que é sobre qualidade das águas, o PDC-4, proteção dos recursos hídricos, e o PDC-7, que é específico para drenagem e eventos hidrológicos extremos. Tá? E esses 3 PDCs têm um investimento previsto mínimo de 65%. E aí eu vou destacar aqui, com relação à drenagem, né, quais seriam os sub-PDCs. O 3.4, intervenções em corpos d'água. Elaboração de projetos básicos e ou executivos, execução de obras para recuperação e renaturalização de corpos hídricos, principalmente em áreas de mananciais. Soluções baseadas na natureza, implantação de ações previstas nos planos de manejo das unidades de conservação que resultem em benefício de qualidade e quantidade das águas, então drenagem também pode estar inserida aqui, recomposição vegetal em APP, várzeas e áreas de manancial. E aquele PDC que acaba, muitas vezes, tendo mais propostas, né, que é o 7.1, que são para as ações estruturais de micro ou macro drenagem, que é a elaboração de projetos básicos e executivos e execução de obras previstas no PDMAT. Vamos colocar aqui um asterisco, que eu vou falar depois sobre isso, né, sobre essa questão da previsão no PDMAT. Cada proponente tomador pode apresentar até 5 propostas. Não vou meter muito a isso, gente, porque isso aqui é a parte do procedimento, né, de submissão, que foi bastante abordado ontem e novamente vai ser abordado no nosso 3º dia de treinamento, que, só reiterando, mudou, não é mais amanhã, em virtude de as autarquias aí estaduais, algumas municipais terem declarado o ponto facultativo, né, em virtude do jogo da Copa. Então, vai ser segunda-feira, o 3º dia do treinamento. Então, essas coisas vão ser mais abordadas nessas partes aí do treinamento. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Manual de Procedimento Operacional, que é muito importante que o proponente tomador tenha ele como o livro de cabeceira, né? Então, mandar uma proposta FEITRO, é preciso ler esse manual inteiro, conhecer muito bem esse manual para entender como apresentar uma proposta, porque está tudo descrito ali. Né? E eu deixo aqui o link, né? Atenção para utilizar a versão atualizada. Quem já apresentou projetos aí em anos anteriores, precisa pegar o manual atualizado, que é o de outubro de 2022, tá? Porque tem algumas alterações ali que são relevantes.
E na hora que a gente clica no manual, nesse link do manual, tem todos os anexos necessários para cada tipo de entidade proponente. Para prefeituras municipais, entidades municipais de administração indireta, Estado, entidades do Estado de administração indireta, sociedade civil e usuários. Tá? Então, todos os anexos estão ali, né, no link do MPO. Então, é muito importante, assim, não é só aqui o treinamento. Aqui a gente está falando um pouco sobre as diretrizes gerais, né? Mas o passo a passo, ele é detalhado e está muito bem descrito ali no MPO. Então, é bem importante baixar o MPO, ler ele e recorrer a ele para poder elaborar a proposta, né? Agora, entrando mais especificamente aqui no tema da drenagem, eu quero trazer as diretrizes gerais para o financiamento, né, de projetos de drenagem. E, para isso, necessariamente, a gente precisa falar do PDMAT, porque está previsto, inclusive, lá na deliberação, que as intervenções propostas têm que estar ali de acordo com as diretrizes do PDMAT. Né? Então, eu preciso falar do PDMAT para trazer essas informações relevantes. E eu vou colocar todas as transições, as animações, para falar com o slide pronto. Então, eu quero falar aqui do PDMAT, do porquê que ele está aqui, por que ele é importante aqui para a nossa análise e para a proposição. Porque o FEHIDRO ele vai buscar financiar sempre os projetos sustentáveis. Então, a gente tem que estar com projetos alinhados com esse novo paradigma da drenagem, que é aquele que aqui para a nossa bacia do Alto Tietê, né, para os nossos 39 municípios, ele foi trazido pelo PDMAT, que é dois princípios, basicamente, o da gestão por bacia hidrográfica, então não vão ser obras pontuais de drenagem que vão ser financiáveis, mas aquelas que estão inseridas no contexto da bacia hidrográfica, pensando na sustentabilidade da bacia. E o conceito da vazão de restrição, que é o que denota aquela mudança de paradigma que tanto se fala na drenagem, é a mudança da canalização para a reservação ou o amortecimento. Então, esse conceito é importante, né? Entender que um curso d'água, ele tem a sua capacidade do sistema. E esse gráfico ficou muito conhecido na pandemia, né? Porque é bastante semelhante, na verdade. Todo sistema tem ali a sua capacidade e existe uma demanda, a pressão sobre esse sistema, que no caso são as vazões, né? Decorrentes das chuvas intensas. Quando essa demanda excede a capacidade do sistema, o que se fazia antes? Vamos aumentar a capacidade do sistema, significa fazer uma nova canalização. Canalizar esse curso d'água com uma seção maior, de concreto, retangular, para poder transportar essa vazão que aumentou. A mudança de paradigma que aconteceu no mundo, na verdade, mas aqui no Brasil, a partir de início da década de 90, já em meados da década de 80, início da década de 90, e que na nossa BAT, na Bacia do Tietê, ela vem se consolidar com o primeiro PDMAT, em 1998, é a mudança do entendimento de que a gente não tem que aumentar a capacidade do sistema, porque não existe uma sustentabilidade em continuar canalizando curso d'água, porque a gente resolve o problema da enchente naquele local e transporta aquela enchente rio abaixo, e se continua a urbanizar da mesma forma que causou toda aquela demanda, que é com altas taxas de impermeabilização e com aterramento e ocupação de várzeas. Então, essa mudança de paradigma significa vamos amortecer as vazões, para, então, atender a capacidade do sistema. E aí, aquele termo que ficou tão conhecido de todos nós na pandemia, que é achatar a curva. Né? Os volumes, possivelmente, vão acabar sendo os mesmos, a menos que a gente consiga também, parcialmente, aí, infiltrar essas águas de escoamento superficial, mas o volume não vai mudar tanto, o volume escoado, mas o tempo em que esse volume vai escoar. E, para isso, a gente lança a mão das medidas chamadas de drenagem sustentável, que são, basicamente, as medidas de amortecimento. E o amortecimento pode acontecer na bacia, como acabou ficando muito famoso aqui em São Paulo, pelos reservatórios de detenção e retenção. O amortecimento também pode ser na fonte, através de micro-reservatórios, pavimentos permeáveis, jardins de chuva, trincheiras de infiltração, ou seja, medidas descentralizadas. Tem aí uma mesoescala, né, que seria não exatamente nos lotes, mas nas praças, né, na escala intermediária, aí, entre lote e bacia também. E também pode ser feito no próprio canal, se trabalhar com revestimentos mais lentos, fazendo os parques lineares, que tem uma função de amortecimento também,
trabalhando com baixas declividades, implantando soleiras de amortecimento, bolsões de armazenamento ao longo do curso d'água. Então, tudo isso são medidas de drenagem sustentável que estão inseridas dentro de um contexto de uma mudança de paradigma em que se busca não mais canalizar para transportar a vazão que é crescente, mas reservar, armazenar. E para isso, necessariamente, se pensa na bacia hidrográfica. Não se pensa mais no local, entende a diferença? Antes se pensava, preciso resolver a enchente na avenida tal. E aí vai lá e se faz uma canalização do curso d'água naquela avenida. Então, isso é muito importante, é por isso que o PDMAT está lá na deliberação, né, nos critérios, porque ele trouxe essa mudança de paradigma, essa é a principal diretriz. Então, não vai ser um projeto de canalização convencional que vai poder ser justificado aí no âmbito dos financiamentos FEIDRO. E não quer dizer que não se possa fazer obras lineares nesses cursos d'água, tá? Especialmente quando você tem ali um processo de conter erosão, assoreamento, de fazer uma estabilização de taludes que estão sofrendo processo erosivo por causa da pressão de construções ali no entorno, né? Mas é importante ter em mente que essas obras lineares não vão poder ser canalizações convencionais, daquele tipo que o mais convencional de todos, remove a ocupação irregular, faz um canal de concreto, coloca uma avenida de cada lado do canal. É o tipo de drenagem que desde lá da década de 90 já se sabe que não é sustentável. E é por isso que o FEIDRO está amparado no PDMAT, para poder fazer para poder encaminhar e hierarquizar esses projetos, tá? Então, falando um pouco do PDMAT, muito brevemente, né, até para eu não estourar meu tempo aqui, ele tem 3 versões, ele começou em 1998, foi a grande mudança de paradigma, quando se estabeleceu, em primeiro lugar, a gestão por bacia hidrográfica. Vamos ter um plano diretor de toda a BAT, porque são 39 municípios drenando para uma única calha de um único rio, né? Então, fazer planos individuais de cada município pode funcionar, e é necessário, claro, na escala de cada município, mas é preciso ter um plano regional que contemple a bacia do Alto Tietê, com seus 39 municípios. Então, ele trouxe essa abordagem, o DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o Estado, assume para si a gestão da drenagem na RMSP, ele traz a mudança de paradigma que eu acabei de descrever, com o conceito, os 2 conceitos da mudança de paradigma, gestão por bacia hidrográfica e o conceito da vazão de restrição, amortecimento ao invés de canalização. Pela primeira vez abrangeu os 39 municípios, né, em um único plano, e ele fez todo o passo a passo, que eu vou explicar daqui a pouco, né, as etapas, né, da elaboração do plano diretor. E abrangeu algumas bacias prioritárias, ele não abrangeu, ele tratou a calha do Tietê, mas não estudou todas as bacias, ele abrangeu algumas bacias prioritárias. Houve algum avanço ao longo dos primeiros anos da década de 2000, porém, ainda muito difícil de implementar, de modo que em 2009 se precisou atualizar o plano, porque muitas áreas previstas lá para a intervenção já não estavam mais disponíveis. Então, esse foi o principal motivo da atualização desse plano, né? Rearranjar as intervenções das áreas que já não estavam mais disponíveis. Foi mudada aí a plataforma de modelagem que foi utilizada também, mas eram ainda as bacias prioritárias. O PDMAT 3, que é o de 2013, ele trouxe o avanço aí de considerar toda a área da BAT. Mudou também o software, né, de modelagem. Do ponto de vista das medidas de reservação, naquelas bacias prioritárias que tinham sido estudadas no 2, ele ratificou aquelas intervenções de reservação previstas e ele propôs medidas complementares, tá? Então, esse é o histórico, né, dos 3 PDMATs. Essa figura, o objetivo não é ser lida, mas é informar o que foi feito no plano, né? O plano, ele partiu de um diagnóstico quantitativo, né? O conceito da vazão de restrição, ele norteou toda a elaboração do PDMAT. Então, isso aqui é um diagrama unifilar, né, que mostra o rio Tietê, aqui no trecho da BAT, né? E aqui é o trecho da barragem da Penha, aqui está o Cebolão, né? Mas ele vai até Edgar Souza, um pouco jusante. E o diagrama unifilar, ele é simplesmente um diagrama da linha de escoamento de todos os cursos d'água que desagam, como se fossem todos retos, né? Apenas assim, localizando a topologia. Qual curso d'água deságua, em qual curso d'água, em que sequência, tá? E aí, para cada um desses cursos d'água, foi verificado qual era a sua capacidade atual, qual era a sua vazão de restrição, de modo a estabelecer essa capacidade existente como sendo a capacidade limite.
Não, daqui para cá nós não vamos mais aumentar calha. Nós vamos trabalhar para que a vazão que a bacia hidrográfica produz seja passível de ser vinculada para aquela calha existente. Por quê? Aumentar a calha significa transportar cheia para jusante indefinidamente. Né? Foi assim que se aumentou a calha do Tamanduateí de 30 metros cúbicos por segundo, lá da Várzea do Carmo, né? Para os 480 que tem hoje, e a vazão só vai aumentando, porque a bacia vai sendo urbanizada de jusante para montante, do vale para a cabeceira. Então, as vazões vão aumentando e não há calha que comporte isso. Então, ele estabeleceu essas vazões de restrição, através de modelagem, calculou as vazões que chegam a essa calha, a partir daquele déficit, né, de escoamento que eu mostrei lá no gráfico, tudo que está acima da capacidade do curso d'água é déficit, que deve ser não comportado e transportado pelo curso d'água, mas amortecido na bacia. Esses volumes se identificou que eram muito grandes. No Tamanduateí, por exemplo, o déficit para PR100 é de 13 milhões de metros cúbicos, e daí se fez o plano de intervenções com as bacias de detenção. Bom, também parques lineares, vários parques lineares ao longo das bacias e também no próprio Tietê. Tá? Bom, então o que vem a ser um plano diretor? Para os municípios aí que estão pensando em propor, né, elaboração de plano diretor de drenagem. E em que contexto se encaixam esses planos municipais, uma vez que tem o plano regional, né? Já explico. O plano diretor de drenagem, ele é um documento referencial técnico para a gestão da drenagem no município, né? Em geral, ele pode estar incorporado dentro do plano de saneamento? Pode. Mas dentro do plano de saneamento, você tem os 4 focos, né? A água, o esgoto, os resíduos e a drenagem. Então, a drenagem, ela vai trazer mais ali diretrizes gerais. Um plano específico de drenagem é importante que o município tenha, que é para fazer esse estudo quantitativo, esse diagnóstico, um estudo de alternativas e uma proposição das ações, né? Então, é importante os municípios terem um plano de drenagem para subsidiar a solicitação dos projetos. Porque um projeto, quando chega para nós, de drenagem, ele vai ser analisado a partir da sustentabilidade dele, principalmente. Então, ele tem que estar previsto num plano. É aí que eu vou chegar. Não precisa ser lá no PDMAT. Ele pode estar previsto no plano da bacia hidrográfica, feito pelo município, ou no plano de drenagem municipal. E esse está elaborado de acordo com as diretrizes do PDMAT. Né? Então, esse plano diretor, ele é uma referência técnica para a gestão da drenagem. Ele é um documento estratégico, porque ele vai prever as ações estruturais e não estruturais. Ele vai chegar ao nível de anteprojeto dessas ações propostas. Um bom plano de drenagem, ele é um plano que chega em anteprojeto, a partir de diagnóstico. E ele vai aprofundar e detalhar o planejamento com base nas diretrizes, tanto do PlanSAB, né, do plano de saneamento, quanto lá do PDMAT. E é elaborado para um determinado horizonte de planejamento, né? Acabei já falando antes desse slide aqui, né? Mas eu tenho alguns pontos aqui que é importante. Então, o DAE é um órgão estadual, ele faz a gestão da macro na parte de seus 39 municípios. Então, ele vai cuidar dos rios principais que perpassam aí mais de um município, mas talvez ele não vai entrar no detalhe de um córrego específico lá dentro de um município. Então, a prefeitura, nessa esfera municipal, ela vai ser responsável tanto pela microdrenagem, a parte ali das galerias, das bocas de lobo, de fazer a implantação, manutenção, né? Mas também pela gestão dos córregos internos do município, aquelas bacias que estão inteiramente dentro do município. Tá? Também tem aí a possibilidade de que os consórcios regionais apresentem proposta de planos para aquela região, por exemplo, o consórcio intermunicipal do Grande ABC. São 7 municípios no Grande ABC. Desses 7, 5 praticamente coincidem com a bacia do Tamanduateí. Sobra uma quilharia de bacia ali dentro da cidade de São Paulo. Mas a maior parte dessa bacia aí de 330 quilômetros quadrados, ela está nesses 5 municípios. Então, o consórcio municipal do Grande ABC, ele tem uma gerência sobre essa bacia para apresentar ali um plano regional, por exemplo. Então, e esses planos de menor abrangência territorial, eles vão seguir aquelas diretrizes do PDMAT, as duas mais importantes, conceito de evasão de restrição e a gestão por bacia hidrográfica. Tá? Um bom plano também, ele vai prever esse arranjo institucional que vai estabelecer as parcerias, né, na fase de planejamento, das intervenções, de projeto, de implantação, operação, manutenção. Isso vai trazendo robustez para o plano e maior, assim, sustentabilidade, execuibilidade para as ações previstas. Tá? E aí, vamos falar um pouco aqui das etapas desse plano diretor, gente. Eu não vou me estender dentro das outras. Vamos lá. Primeira etapa é o diagnóstico.
E esse diagnóstico, ele precisa ser quantificado, né? Ele tem que ser quantitativo. Ou seja, não dá para começar a fazer um plano diretor de drenagem sem ter um cadastro, que é um levantamento topobatimétrico cadastral das galerias de drenagem e dos canais de macrodrenagem. Então, ele vai incluir levantamento dos diâmetros das galerias, com a cota de diretriz inferior e superior, cadastrar esses postos de visita, cadastrar as bocas de lobo, e fazer o levantamento das seções dos cursos d'água, né? O produto final de um bom cadastro é planta, perfil e seção, no CAD, né, geralmente, de todos os cursos d'água e galerias de drenagem. Então, muitas vezes, aí chega para a gente assim, um projeto de plano diretor em que está lá sugerindo um cadastro falando de vistoria, vistoriar, olhar as bocas de lobo, superficialmente, sabe? Gente, não tem como, um cadastro tem que abrir PV, pegar diâmetro de galeria e cota, declividade. Não é somente fazer uma vistoria nas ruas, entendeu? É um cadastramento mesmo. E também não é o mesmo que fazer aquele levantamento planealtimétrico que vai gerar um modelo digital de terreno. Tá? Aquele que muitas vezes é feito com aerofotogrametria por drone. Não é isso, porque isso é da superfície, o que a gente precisa é da seção do canal. É isso que vai permitir fazer o diagnóstico. E essa planealtimetria aí das superfícies, essa aerofotogrametria, até é interessante ali para a parte da modelagem, para poder modelar a mancha de inundação, principalmente, mas não é imprescindível, porque a gente já consegue diagnosticar o curso d'água com a topobatimetria do curso d'água, não com o MDT, entendeu? Então, é um cadastro mesmo da rede. Por isso que é tão importante, aqui tem um exemplo, né, de um cadastro de rede, né, a planta, o perfil e as seções, né, à medida que eu vou falando, vou mostrando aqui alguns exemplos, né, e o FEID financia a elaboração do cadastro, tanto junto com o plano, tá? Ou às vezes o município tem um plano, mas precisa atualizar o cadastro, ou ele até tem um cadastro atualizado e aí ele vai elaborar só o plano. Então, das três formas é possível de financiar. O objetivo aqui é facilitar para os proponentes tomadores. Posso pedir o cadastro junto com o plano, fazer tudo num pacote só, e aí, obviamente, a etapa de cadastramento vem antes, né? Tem um plano atualizado, mas a cidade expandiu, não tem o cadastro atualizado, quero atualizar, ou quero fazer o cadastro neste momento para depois, numa outra oportunidade, pedir o recurso para fazer o plano. Pode dos três jeitos, gente, está previsto lá na deliberação das três formas. Pode falar. Temos uma pergunta aqui no chat da Mirela Barbosa. Ela colocou, sessões a cada quantos metros? Essa pergunta é bem importante. Olha só, em geral, o curso d'água, quando ele está lá na cabeceira da bacia, na parte mais rural da bacia, não precisa ter tanta seção, porque a tipologia dele não muda tanto. Então, a gente pode trabalhar com seções a cada 200, 300, até 500 metros. Quando entra no trecho urbano, tem canal que tem uma ponte a cada 100 metros, e tem que cadastrar todas, não tem jeito. Então, vai depender muito da tipologia. Esse plano do levantamento, a gente fala, o plano de cadastro mesmo, né, onde a gente pega a planta e marca as seções. Isso é importante que venha aqui no TR, que vem para o FEID. Porque é a partir desse plano que você vai ter um quantitativo que te permite orçar. Porque quem vai levantar a topobatimetria vai cobrar por seção. Entendeu? Então, se for num trecho urbano, que tem uma ponte a cada quarteirão, vai ser preciso cadastrar todas essas pontes, todas essas travessias. E mais, pelo menos uma seção entre uma e outra, né? Porque a tipologia vai mudando. Então, em trecho urbano, chega a ser uma seção a cada 50 metros. Já nos trechos de bacia, assim, que ainda está com várzea preservada, a área que ainda não está totalmente urbanizada, dá para ampliar esse espaçamento. Então, é olhar para a planta do município, né, olhar para o mapa ali e ir marcando as seções. E aí, a partir dessa demarcação, é que vai se poder fazer um orçamento. A mesma coisa o cadastramento da galeria. É por PV. Então, quem executa esse tipo de serviço, isso é medido por posto de visita e por quilômetro, né, de galeria levantada. E por isso que é preciso fazer esse plano, né, o plano de cadastro. Tá? A partir desse cadastro, então, você vai fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico é da bacia, ele não é da avenida, do trecho, do canal, ele é da bacia hidrográfica. Vai se levantar, primeiro, em campo, a mancha de inundação observada, vai se modelar, fazer uma simulação hidrológica hidrodinâmica para ter uma mancha associada com tempos de recorrência. Em geral, para planos de drenagem, os tempos de recorrência usuais são desde os mais curtos, TR2 e 5 anos,
TR em hidrologuês é a probabilidade da chuva ocorrer, né? Quando a gente fala de uma chuva de TR2, quer dizer que, em média, ela acontece a cada 2 anos. Uma chuva de TR100 é aquele evento extremo, que, pegando a série histórica, em média, ele vai se repetir a cada 100 anos. Isso é feito por extrapolação estatística, né? Porque nem sempre a gente tem tanto tempo assim de monitoramento. Então, um bom TR, ele vai trabalhar nesses TRs, o 2 e o 5, que são as ações de imediato, né? Aquelas enchentes que acontecem toda chuva. O TR10 é um TR intermediário relevante para se fazer um plano por etapas. O TR25 é um TR muito importante porque é o critério da Caixa para fazer financiamento de obra de drenagem. E o TR100 é usualmente estabelecido como um objetivo central, aí, né, geral, para segurança com relação à macrodrenagem, o TR100. Então, o que esse diagnóstico vai fornecer? Um mapa de áreas inundáveis, com tempo de retorno associado, com nível de inundação associado e o déficit de capacidade hidráulica. E também os pontos de alagamento, porque às vezes o rio não está transbordando, não está tendo inundação, mas a galeria está com algum problema lá, ou ela está entupida, ou ela está subdimensionada, ou tem pouca boca de lobo, então está dando problema lá na micro também. É interessante fazer esse diagnóstico também dos pontos de alagamento. As travessias restritivas, às vezes o canal até comporta vazão, mas na hora de fazer uma travessia, que a gente sabe que infelizmente a drenagem vem no esteio do viário, né, ela acaba sendo colocada aí em segundo plano, muitas vezes o objetivo central das intervenções foi a avenida, a ponte e tal, e aí se fez a ponte, coloca lá uma viga que desce 1 metro em relação ao grade, e ainda estreita a seção do canal para colocar uma ponte mais estreita, né, para colocar um vão menor, e aí fica uma ponte mais econômica, só que estrangula o canal, um canal que às vezes até tem capacidade para comportar uma vazão, ele passa a ter esse estrangulamento e represamento das águas nas travessias. Então, isso também é preciso ser diagnosticado, e então quantificar esses déficits. Esse é o diagnóstico. Não tem como fazer um diagnóstico sem ter um cadastro. Esse é um ponto importante, por isso que o cadastro é tão importante aqui para o FEIDRO, e o FEIDRO está com essas diversas possibilidades de financiamento do plano e cadastro. Melissa, pode falar. Temos 2 perguntas aqui no chat. Vou aproveitar para beber água, pode falar. Tá bom. A primeira é do Túlio Siqueira. Ele perguntou: Melissa, é possível solicitar recursos para fazer o cadastramento parcial da microdrenagem ou é obrigatório fazer a totalidade do município? Olha, Túlio, fazer a totalidade do município no município como São Paulo, por exemplo, é complicado, né? Então, eu entendo que tem que ser uma análise que as câmaras técnicas vão se debruçar e vão entender. O que é importante? Aquele cadastro que está sendo solicitado vai permitir fazer o diagnóstico da bacia hidrográfica? Porque, por exemplo, a cidade de São Paulo não está fazendo o plano da cidade, mas ela está fazendo os cadernos de drenagem de cada bacia hidrográfica. Então, nesse caso, faz sentido a solicitação da cadastro seja da bacia hidrográfica. Melissa, desculpa te interromper. Tem alguém com o microfone ligado aí? Tem um cachorrinho conversando comigo aqui. Por favor, quem tiver com o microfone ligado, pode desligar, por favor. Entende, gente? Então, assim, se o que está se propondo é um plano diretor do município, vai se precisar do cadastro geral do município. Se o que está se propondo é um plano de uma bacia hidrográfica, o cadastro daquela bacia hidrográfica. Né? Acho que eu respondi, né, Lara? Você disse que tinha outra? Sim, Melissa, obrigada. A próxima é Camila Bouzan. O TR de 25 anos seria considerado para os estudos de macrodrenagem e microdrenagem até o TR 10? Assim, é difícil a gente falar que vai fazer uma rede de micro para atender TR 10, porque muitas vezes a nossa macro não aguenta um TR 10. E iriam ficar galerias muito robustas também, e às vezes difícil de executar com as outras interferências que tem aí de infra-urbano. Então, eu particularmente não acho que seja muito recomendável planejar uma micro para TR10 por esses motivos. Mas uma micro para TR2 e 5 faz sentido, né? TR2 até 5 anos. Quando eu estudei, se falava micro é TR2. Hoje a gente já pensa numa microdrenagem que dê conta de um TR5. Né? Agora, a macro é a partir de TR10. O TR25 ele é um marco muito importante. Primeiro, porque ele é o que a Caixa utiliza, né, para financiamento, para financiar as obras. Segundo, porque tem vários estudos econômicos aí, diversos mesmo, que se pode buscar na literatura, que demonstram que ele traz o maior custo-benefício.
Porque o investimento que se precisa fazer para proteger uma determinada bacia para TR-25, confrontado com o prejuízo que uma chuva de TR-25 causa, esse investimento ele se justifica, né? O custo-benefício dele é favorável. E quando você fala já em TR-100, muitas vezes a lâmina d'água remanescente entre o TR-25 e o 100, ela é muito pequena, o prejuízo que ela causa é muito pequeno em relação ao investimento que se teria que fazer para proteger uma determinada região com obras para TR-100. Então, tem vários estudos aí, mas isso tem que ser feito especificamente por bacia, mas que dão conta de que a proteção a proteção estrutural para a TR-25 e as ações não estruturais para a TR-100, que seriam sistemas de alerta, educação da convivência, né, segura com cheias, e o planejamento do que se pode ou não ter dentro de uma mancha entre TR-25 e 100, esse complemento de medidas seria o que traria maior custo-benefício. Mas sim, o TR-25 é um TR bem importante para a drenagem, assim, para poder ter uma segurança ali para uma bacia hidrográfica, o objetivo sempre vai ser pelo menos o TR-25. Obrigada, Melissa. Tá chovendo de perguntas aqui no chat. Tá bom, vamos lá. Eu vou lendo então. A Daniela, de Diadema, colocou: qual a importância de dados sociais, doenças transmitidas em enchentes, índices de pobreza da região, número de domicílio, na elaboração do diagnóstico e justificativa de TR para elaboração de plano diretor e georreferenciamento de macro e microdrenagem? É bastante relevante, especialmente para os estudos de impacto das inundações, né? Para a gente poder fazer um plano de intervenções por etapas. Então, assim, um plano de drenagem bastante eficiente, ele vai conversar com os outros planos, principalmente com o de saneamento e com o plano diretor urbanístico. Até para fazer esse prognóstico, né? Para entender quem são as pessoas que são atingidas nas áreas de risco. Em geral, nas cabeceiras, você tem ocupações irregulares de várzea. Então, por exemplo, às vezes chega aqui para a gente projeto de canalização do curso d'água. Aí a gente vai olhar o local, tem uma ocupação ali, tem assentamento precário. Então, como que se vai fazer uma intervenção sem que exista uma integração com a política habitacional? Não tem como, muitas vezes você não consegue nem chegar até o canal. E outra, qual vai ser a destinação que vai ser dada para aquelas habitações? Entendeu? Então, essa integração é muito importante. Ela é bastante relevante. Um bom plano de drenagem, ele vai ter essa integração, tanto com o PDU, né, com o plano diretor urbanístico, quanto com o plano de saneamento, para poder equacionar essas questões. Obrigada, Melissa. A próxima pergunta é da Amabile Bueno. Se o valor disponibilizado para o plano não for o suficiente para cobrir todas as áreas críticas com o cadastro das sedes, podemos solicitar um projeto de complementação de cadastro das sedes? Olha, eu acho que é mais a pergunta até aqui para a diretoria de projetos, né, para a Bia. Não sei se pode haver essa complementação. Tá? O que eu penso é o seguinte, assim, tem lá um valor limite, né, para os planos. Se for uma cidade de grande porte, possivelmente não vai dar para cadastrar a semana inteira, a cidade inteira, mas pode-se pensar numa estratégia como a que São Paulo vem adotando, que eu particularmente considero que é uma estratégia bastante campeã de ir fazendo os cadernos de bacia, que são praticamente planos de drenagem por bacia hidrográfica, que daí vai fazendo por etapas, de acordo com os recursos, priorizando, né, as bacias mais críticas, e aos poucos vai se tendo um conjunto aí que vai perfazer todo o território do município. Mas vou deixar aí para o pessoal da diretoria de projetos responder sobre essa questão da possibilidade de complementação. Vou complementar, Melissa. Amabile, desculpa, eu acho que é assim que pronuncia o seu nome. O valor máximo para essa ação é de 7 milhões de reais, tá? Então, o valor solicitado pelo FEIDRO tem que ser no máximo 7 milhões, e aí, além dos 7 milhões, você pode incrementar com a contrapartida, né? Então, se não é suficiente para fazer todo o município, como a Melissa comentou, pode fazer por
por áreas, né? Pegar, por exemplo, né, Melissa, a parte da macro apenas e não incluir a micro. Agora, você só pode fazer uma segunda etapa, tá? Depois de você tiver concluído aquela primeira etapa. Então, precisa priorizar aí a questão, dependendo da região do município, do porte, mas o valor máximo para essa ação é de 7 milhões, tá? Obrigada, Melissa e Bia. A próxima pergunta que está no chat é da Vanessa Rosa. A definição dos TRs não deve ser definido com base nas diretrizes do DAE do Estado de São Paulo? Mas aí quais seriam essas diretrizes? O DAE ele trabalha com esses TRs também, né? Ele trabalha com os TRs G10, 25 e pelo menos o PDMAT foi feito com esses 3 TRs. A gente incorpora o 2 e o 5 por causa da questão da micro, né? E também das ações emergenciais. Mas o DAE segue essas diretrizes também. Obrigada, Melissa. Por enquanto é isso. Tá bom. Bom, então, a partir desse prognóstico, né, simular cenários futuros, especialmente aquelas cidades que estão ainda em expansão urbana, né, considerando ali, olha aqui a conversa com o PDU, né, considerar as taxas de ocupação, de impermeabilização, os vetores de expansão urbana, para poder fazer um prognóstico de cenário futuro, lembrando que esse plano ele vai ter um horizonte de planejamento, né. E, a partir daí, tem diversas ações que podem ser consideradas para se fazer a próxima etapa, que é do estudo de alternativas. E que ações são essas? As de remediação e as de prevenção. Remediação, onde já se tem o problema. E prevenção, aonde ainda se tem áreas de expansão urbana, e vai se trabalhar medidas de prevenção. Eu vou inverter aqui a ordem. As medidas de prevenção, basicamente, preservar a várzea e a APP. A gente tem diversos diagnósticos aqui para a nossa BAT-RMSP que indicam que, ainda que com as altíssimas taxas de impermeabilização que a gente tem, se a gente tivesse as várzeas preservadas, os nossos cursos d'água dariam conta, em seus leitos maiores, na maioria dos casos, de comportar essas vazões de cheia. O curso d'água ele tem a sua resiliência, ele tem o leito menor onde ele escoa a maior parte do tempo, mas ele tem uma várzea. O problema é que a gente acabou ocupando todas essas várzeas aí, aterrando para fazer avenida. Se pensar nas avenidas da Grande São Paulo, vou chutar um número não, porque a gente já fez essa estimativa para o ABC, né? Um trabalho de uma aluna minha fez. Mas estimando assim que seja semelhante para o restante da bacia, em torno de 95% das nossas várzeas são ocupadas por avenidas. É ocupado por sistema viário. Pense numa avenida, né? Um fundo de vale. Muito provavelmente ela é um fundo de vale, tirando raríssimas exceções, como a Avenida Paulista, está no Espigão, está no divisor de águas. A grande maioria das... E não é só nas avenidas, não, as ruas dos bairros. Então, essas várzeas estão aterradas. Tá? Então, eu diria assim, que o controle das taxas de impermeabilização é muito importante, e tanto quanto, ou ainda mais, é não aterramento de várzea e não construir avenida de fundo de vale. Então, é muito importante essas ações de prevenção com fiscalização integrada. Tá? Planejamento do uso público. Muitas vezes você tem que dar uma destinação de uso público para essa APP, para essa várzea, para ela não ser ocupada, regular ou irregularmente. Muitas vezes ela vai ser ocupada irregularmente por assentamento precário, mas muitas vezes também vai vir alguma gestão aí que vai pensar em fazer uma avenida ali. Então, dar um uso público, fazer um parque linear ali, entendeu? Isso também é importante. Uma expansão urbana com controle de taxa de impermeabilização e a fiscalização integrada. E só lembrando, né, que nada disso dá conta de um plano insuficiente de habitação, né, gente? Não tem fiscalização integrada, mas aí é outro assunto. Que dê conta de um plano de habitação que não acompanhe o crescimento populacional. E as medidas de remediação? Pode-se pensar em medidas estruturais no curso d'água? Pode, desde que ela não provoque impacto ajusante, ou seja, desde que não seja uma canalização convencional. Muitas vezes esse curso d'água está erodido, o próprio movimento de terra, as pressões ali geotécnicas, por estar se construindo uma cidade ali no entorno, vai causar erosão, vai provocar assoreamento nesse curso d'água, vai ser necessária uma ação estrutural, mas não necessariamente um canal de concreto retangular. Pode ser um parque linear, que vai ter uma função de amortecimento, de armazenamento, uma estabilização estrutural, muitas vezes com gabião plantado, por exemplo.
As intervenções estruturais também na bacia hidrográfica, reservação, medidas de controle na fonte, medidas de infiltração, medidas compensatórias descentralizadas em geral. Lembrando que o tamanho dos nossos déficits é muito grande, é muito pouco provável que se consiga prescindir das medidas centralizadas, mas elas podem e devem ser complementadas por outras medidas descentralizadas e que incorporem outros benefícios para além do controle de quantidade, que seria o controle da qualidade. As medidas não estruturais, né, que é o plano de gestão de risco, o plano de contingência, fundamentado no monitoramento integrado, em sistema de alerta, e a educação para a convivência segura com cheias, que é uma coisa que é um ponto sensível, mas que as localidades aí que conseguiram, de alguma forma, equacionar gestão do risco, existe essa etapa da gestão do risco, que é os eventos extremos estão aí. A gente pode dimensionar uma região com TR25 e ficar 50 anos sem vir essa chuva de TR25 e um dia vai vir uma de TR100 para aquela localidade. Né? E aí vai haver uma lâmina d'água remanescente. O que fazer, então? Né? Como evitar que isso incorra em danos mais graves? Seria o plano de contingência, né? Seriam os planos de gestão de riscos. Isso é importante também de estar contemplado. A partir dessas diversas alternativas, que em drenagem a gente chama de caixa de ferramentas, a caixa de ferramentas, né? Vai ser difícil resolver todos os problemas se a minha única ferramenta na caixa for o martelo. Então, é um conjunto de ferramentas que nos possibilita pensar a remediação de uma bacia que está comprometida, uma bacia que tem um problema de déficit estabelecido. Aí tem que se pensar no estudo de alternativas, e se vai modelar X alternativas viáveis para solucionar os déficits, considerando também aspecto qualitativo, considerando aspectos paisagísticos e urbanísticos. Então, vai se modelar cenários. A escolha da melhor alternativa, ela vai estar fundamentada no critério hidrológico e hidráulico, tem que ser uma alternativa que funcione, mas também nos critérios práticos. Disponibilidade de área é importante. O poder público, ele consegue trabalhar bem, em primeiro lugar, com a área pública, em segundo, com a área institucional, e muito dificilmente com a área privada. Então, não adianta a gente planejar medidas em terrenos que são privados, por exemplo. Fica muito difícil de executar. A gente tem que priorizar as áreas públicas e institucionais. Tem que considerar custos de manutenção e os outros benefícios associados. E um bom plano diretor, ele vai chegar no anteprojeto dessas intervenções. Ele vai chegar numa implantação geral, pelo menos a planta e um corte ou 2 cortes dessas intervenções todas, e orçamentos preliminares. Ele vai estabelecer um plano de implantação por etapas. E aí, eu estou lembrando aqui da apresentação do lançamento dos novos cadernos de drenagem, que foi feita lá na semana passada, lá na Câmara Municipal, em que o coordenador lá dos planos, né, o engenheiro Flávio Conde, falou do plano de etapas. É exatamente isso. Às vezes é um plano em 2 etapas. Uma primeira etapa para atender TR10, outra para atender TR25. Às vezes esse plano de etapas chega em 4 etapas. A bacia está tão crítica que tem que ter um plano de imediato prazo. Resolver aquela enchente que está acontecendo todo ano. E aí o plano de curto prazo, o de médio, pode ser um TR25, e um de longo prazo chegar em TR100. O ideal é que já se chegue numa minuta, tanto dos TRs, para contratar essas intervenções, quanto minuta de projeto de lei. Porque se a gente está falando em plano de implantação por etapas, chegando a longo prazo, é preciso que haja um compromisso para que isso transpasse aí as diversas gestões. Então, é importante que esse plano diretor ele venha com uma minuta de projeto de lei. Então, assim, sobre implantação de etapas, eu puxei lá da apresentação do PDMAT 2, um exemplo lá do Pirajussara, o afluente lá do Pinheiros. Então, o Pirajussara, ele sem nenhuma intervenção, ele tinha uma vazão de 338 metros cúbicos por segundo. Isso significa que todo ano tinha enchente. Então, foi planejado 4 etapas de intervenção. Uma etapa imediata com a TR2, em que se conseguiu baixar essa vazão para 195, atendeu o TR2. Aí são as intervenções que estão aqui em verde, né, os reservatórios que foram feitos. Numa segunda etapa, se conseguiu atender TR5, numa terceira etapa, TR10, e numa etapa final, TR25. É um exemplo, né, de plano de implantação por etapas. A gente deixa eu acelerar aqui, porque já deu horário. Quero deixar tempo para quem vai falar depois de mim, né? Bom, sobre critérios de análise, gente, o processo aí feito, né, está sendo bastante abordado aí nas apresentações, tanto nas de ontem quanto nas de segunda-feira, né, então não vou muito me ater a essa parte, né, abre-se a chamada, tem um prazo para receber, é feita uma pré-análise de documentação, depois os analistas, que são os membros das câmeras técnicas, eles vão contribuir tecnicamente com essa análise, são diversas reuniões em que se analisa cada uma 3 ou 4 projetos.
Lembrando que essa indicação da CTs é consultiva, quem vai deliberar mesmo é o comitê, lá na plenária do comitê. Cada projeto é analisado por pelo menos um representante de cada setor, Estado, município e usuário, e que vai encaminhar. E aí é preciso que esse projeto esteja previsto num plano. Tem que estar necessariamente no PDMAT? Não, mas ele não pode ir contra as diretrizes do que o PDMAT estabelece. Ele pode estar previsto no plano de drenagem regional ou municipal. Bom, dessa análise da CTs, tem 3 encaminhamentos possíveis. O projeto ser aprovado, sem nenhuma solicitação de complementação, o projeto ser reprovado ou serem solicitadas complementações. Em geral, gente, esses projetos muito dificilmente é aprovado, né, de primeira, às vezes acontece, mas geralmente precisa ali alguma complementação. Muito dificilmente esses projetos são reprovados, porque para o projeto ser reprovado, são 2 situações principais. Ou ele não se encaixa no sub-PDC financiável, aí a Câmara não tem o que fazer, ela nem analisa, porque ele não está enquadrado nas ações previstas para aquele ano, né? Ou então ele está muito contrário às diretrizes que se estabelece aí para a indicação de projetos. Por exemplo, vem lá um projeto de canalização convencional, aí seria um caso assim, que não prevê a questão habitacional. Então, vem uma canalização, estou dando um exemplo aqui que me ocorre, de projeto que já foi reprovado. Uma canalização convencional de um trecho de córrego, em que logo a jusante era sabido que tinha uma mancha de inundação, o PDMAT indicava essa mancha de inundação, que aquele trecho estava ocupado por favela, em uma das margens, e que não se previa como que essa canalização ia ser feita, que encaminhamento ia ser dado para a questão habitacional. Então, ali esse foi um projeto que aconteceu de ser reprovado. Mas isso aí é a minoria. A maioria dos projetos é encaminhado para complementação e acaba sendo indicado. Aí tem uma hierarquização de pontuação que vai definir se o projeto vai ser contemplado com recurso ou não. O tomador ele pode participar dessas reuniões, então ele está ali atento ao que está sendo falado e à análise que foi feita. Ele não pode se manifestar na reunião, né? Isso foi deliberado aí alguns anos atrás, mas ele pode participar, é como ouvinte, ele escuta tudo que está sendo falado, anota. Então, a partir da reunião e do encaminhamento, ele já começa a ter o tempo dele para poder fazer as complementações. Mas esse tempo só vai contar efetivamente a partir do momento que ele for oficialmente notificado do resultado da análise. Então, ele tem um tempo aí adicional, né? A duração toda do processo é em torno de 2 meses. Dado o resultado, vai para a plenária do comitê, e aí a plenária do comitê vai deliberar. É feita uma deliberação, então, com a indicação dos projetos, e se tiver sobra de recursos, abre-se uma nova chamada naquele ano. Vou mostrar para vocês aqui o que foi indicado de drenagem em 2022. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos de drenagem, tá? Mauá, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos e Franco da Rocha. De um total de 62 milhões dos recursos do ano de 2022, 12 milhões e 470 mil foram investidos em projetos de drenagem, tanto no PDC 1 quanto no 7, tá, os principais aqui. O 1 é a elaboração de plano diretor, o 7 é a elaboração de projeto básico executivo ou obras, e aí eu vou gastar só 5 minutos, viu, nessa apresentação muito rapidamente aqui. Recomendo bastante o pessoal buscar aí cadernos de drenagem, Prefeitura de São Paulo, porque tem diversos, né, que já existem, outros que foram lançados aí recentemente, né, semana passada. Então, é um exemplo de uma prefeitura que, por sua grande área de abrangência, vem trabalhando por bacia hidrográfica. São praticamente planos diretores de bacia. Então, não necessariamente precisa ser feito por um município todo. Então, esses são projetos que foram financiados aí, né, do Córrego de Coatira, adequação estrutural, reservatórios, Jardim de Chuva, né, Parque Linear, Ponte Rasa. Aqui já para Aricanduva, lá no Tapera também, Parque Linear. As coleiras de amortecimento que eu falei, são estruturas que servem para promover o amortecimento em calha, tá vendo? Não é que não pode fazer uma obra linear, porque não dá para a gente fazer uma canalização convencional que vai simplesmente transportar a cheia para jusante, né? Então, resumindo aqui as conclusões. Projetos que estejam previstos no plano de drenagem, né, um plano de drenagem ou da bacia, ou do município, ou regional, que não vão contra as diretrizes preconizadas no PDMAT,
né? Que não propague cheia para jusante, né? Isso vai ser analisado, que não sejam obras simplesmente pontuais, desconectadas de um planejamento para a bacia hidrográfica. Porque o que se avalia no FEHIDRO é a sustentabilidade, perenidade e continuidade desse projeto, né? Então, é preciso que esteja previsto num plano maior de bacia hidrográfica. Caso o município não tenha esse plano de drenagem atualizado, é uma oportunidade para atualizar. É muito importante o município ter um plano específico de drenagem, mesmo que já tenha uma componente da drenagem lá no plano SAD, lá no plano de saneamento, porque, em geral, ela não vai ter se aprofundado de maneira a quantificar déficit, fazer estudo de alternativas, prever cenários futuros, estabelecer uma alternativa, um plano de ação, um plano de implantação. Nunca vi até hoje assim, um plano de saneamento que na componente de drenagem tenha esse nível de detalhamento, daí a importância de se fazer um plano específico de drenagem. Tá atentos aí à documentação, aí eu volto naquele slide, né, que a gente fala o manual, o MPO, ele precisa ser o livrinho de cabeceira de quem está elaborando a proposta do FEHIDRO, né? Muitas vezes a solicitação de complementação vem pelo não atendimento a algum critério ali do MPO. Trazer um termo de referência bem completinho, segundo o modelo aí que Laura apresentou ontem, que Bia vai apresentar segunda-feira, e consultar a gente para dúvidas, porque a equipe FABAT é uma equipe muito parceira, né? Eu sou só um membro de Câmara Técnica, estou representando uma entidade dentro do comitê, e a equipe ela tem esse papel muito agregador aqui. Então, aqui eu quero agradecer a toda a equipe FABAT, em nome do engenheiro Hélio Suleiman, que é o diretor-presidente, e da Beatriz, que é a diretora de projetos, agradecer muito aí a toda a equipe FABAT por esse papel aí integrador, de trazer as pessoas do comitê das diferentes áreas e especialidades e colocar juntos e fornecer, por exemplo, uma capacitação aqui como essa, né, e estar à disposição. Óbvio, a equipe não vai fazer o termo de referência, mas ela ajuda a tirar dúvidas ao longo do processo. A gente está disponível para isso, centralizado na FABAT, né, encaminhar um e-mail para a FABAT, que então vai buscar os membros da CT que podem ajudar naquela dúvida especificamente. E assim, eu tenho o prazer de estar aqui à disposição de vocês. Obrigada aí, né, FABAT, pela oportunidade, obrigada aí a todos e todas vocês pela atenção. E eu termino por aqui, estourando meu tempo. Não estourei porque fiquei em 1 hora, mas a gente está com o evento um pouquinho atrasado, então estamos 10 minutos além do esperado. Vou, então, parar o compartilhamento aqui. E fico aqui à disposição, gente. Muito obrigada pela apresentação. Muito esclarecedora aí na área de drenagem. Eu ia até fazer um overview aqui das ações que estavam financiadas, mas você já colocou isso no encerramento, aí no fechamento. A gente também já passou um pouquinho da próxima apresentação, então eu não vou me alongar, agradecer a sua disponibilidade, a apresentação aí também pela universidade. E eu acho que nós respondemos aqui todas as dúvidas do chat, algumas eu fui respondendo aqui também, para a gente não tomar muito tempo na apresentação. Bia, na verdade tem mais uma que é do André. Tem mais uma? Vamos lá, Larissa, então. O André Coaching colocou: é recomendado que o plano de gestão de risco também contemple o enfrentamento a eventos geodinâmicos, além dos hidrodinâmicos? É bem importante essa pergunta, porque uma coisa é o plano de gestão de risco e outra é o plano de drenagem. Porque o de gestão de risco, ele vai abranger as duas coisas. Ele vai abranger inundação e deslizamento, e do ponto de vista da gestão do risco, dos planos de contingência, do sistema de alerta integrado, do monitoramento integrado, das ações pontuais específicas, e muitas vezes o plano de gestão do risco, ele acaba tendo até um enfoque maior na parte geotécnica. E o plano de drenagem, por sua vez, ele vai fazer o diagnóstico e o prognóstico e a proposição de intervenções da drenagem, do controle das inundações. Então, o que a gente fala, assim, o mantra da gestão do risco, né, que é o antes, o durante e o depois, e que é agir na ameaça, na exposição e na vulnerabilidade, o plano de gestão do risco, ele tem uma ação lá na vulnerabilidade, principalmente, porque ele vai trabalhar em termos de tornar aquele sistema, aquela bacia, aquelas pessoas que estão ali, menos vulneráveis. Já o plano de drenagem, ele vai agir bastante na ameaça e na exposição. Na ameaça, que é no sentido de restringir o impacto das cheias, pelas ações estruturais. E na exposição, é restringir o impacto das cheias pelas ações não estruturais, que é tentar manter o máximo possível as pessoas longe das áreas de risco.
Então, esses dois planos, o plano de drenagem e o plano de gestão de risco, eles se complementam. Eles não são o mesmo plano, né, mas eles se conversam e se complementam. Muito obrigada, Melissa.